Boa tarde, Gazeta Entrevista começa mais uma edição nesta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Eu tenho o prazer de conversar hoje nos dois primeiros blocos. Nós vamos tratar, hoje o programa está o seguinte, vamos falar a respeito de política ambiental nos dois primeiros blocos e no terceiro vamos falar a respeito de gestão, administração de empresas, com duas figuras que fazem parte da prata da casa, né, do Grupo Recol. Mas a conversa sobre meio ambiente, sobre política ambiental, nós vamos fazer com Normando Salles, ele que é o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco. E não é à toa, né? Nós estamos começando a conversar sobre ações públicas no que se refere a meio ambiente, política pública de meio ambiente, porque inicia agora, né, com esses últimos, ou pelo menos essas friagens que estão acontecendo, já são porta de entrada do nosso verão e com tudo que isso traz de problemas para a nossa região, né? Com o pico, normalmente acontece em setembro. Ali no início de setembro é quando normalmente, historicamente, nós temos o período mais seco do ano. E aí sempre tem aqueles aperreios relacionados ao abastecimento da cidade de Rio Branco, as cidades acreanas de um modo geral, né? Os nossos rios são rios de planície, né? O que significa isso? Olha, eu vou dar uma de professor de geografia aqui. Nós estamos aqui ao lado da Cordilheira dos Andes, não é isso? Quando tem os degelos lá, a água vem descendo, é uma ladeira muito grande. Quando chega aqui no Acre, faz isso aqui, ó. A gente fica como se fosse numa área mais plana. Como é que o rio escorre numa área mais plana? Não escorre, você vê que os nossos rios são todos lentos, não é? Pois é, isso é uma planície. Então, quando tem o período de seca, aí que fica mais difícil ainda de a gente ter água para abastecer uma cidade como Rio Branco, por exemplo. Como é que a Prefeitura de Rio Branco, o que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, determinou para Normando Salles para ele conduzir a política ambiental? Né? Quais são as prioridades que foram apontadas? Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Normando. Eu vou aproveitar que ele está aqui agora conosco e vou, claro, falar sobre o maior número possível de assuntos. Normando Salles, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista, nessa primeira conversa, né, que nós estamos tendo aqui no programa, Normando. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tahan. Boa tarde aos teus telespectadores. Na verdade, é a primeira nossa conversa ao vivo aqui, né? Ah, sim. E eu diria até a minha primeira entrevista formal para uma televisão depois que o prefeito Bocalon me convidou e eu aceitei ser o secretário municipal de Meio Ambiente. Que bom. Para mim está sendo aqui um fato novo, é uma vida nova. Eu estou há 25, 26 anos fora da vida pública, sem exercer função pública. Mas o grande desafio é que durante esses 26, pelo menos 21, 22, eu tenho dedicado boa parte da minha vida a essas questões ambientais e vivo dela. Pois é, Normando, eu queria saber de você exatamente isso. Por que você aceitou ser secretário de Meio Ambiente? Uma pasta que, para quem lida com política, é uma pasta assim, que nem todo mundo valoriza como deveria. Do ponto de vista político, os partidos não entendem como uma pasta estratégica. O que fez você aceitar? E mais, o que foi que o prefeito Tião Bocalon determinou para que você fizesse? A primeira parte da pergunta, por que eu aceitei? Primeiro, pelo fato de que, como disse há pouco, eu estudo sobre isso e hoje eu posso até dizer publicamente, não tenho nenhum constrangimento, aliás, me orgulho. A minha principal fonte de receita das minhas atividades privadas vem de atividades de pagamento por serviços ambientais. Portanto, eu vivo da questão ambiental. E um dos motivos que eu aceitei foi de continuar estudando e contribuindo com o que a gente já vivencia
no setor privado, na minha vida pessoal, transferir esse conhecimento que a gente tem e aprender o outro lado do reverso. Por exemplo, está sendo um aprendizado para mim, por exemplo, a questão ambiental eminentemente urbana. Exemplo, tratamento de lixo. Mês atrás, uns dias atrás, a imprensa inteira fez uma grande reportagem, estardalhaço, desculpe o termo que estou usando, mas fez um bom barulho sobre uma questão que efetivamente aconteceu, mas aconteceu há um mês e pouco atrás, um mês e meio atrás, e nós resolvemos, o problema que aconteceu, nós resolvemos em menos de 12 horas. O que eu te digo? O que é isso? Tem sido um aprendizado para mim. O que o prefeito Bocalhon mais pediu a partir do momento quando nós aceitamos ocupar esse cargo? O primeiro deles é centralizar todo o licenciamento ambiental de todas as atividades econômicas que impactem ou que gerem impacto no meio ambiente no município de Rio Branco, perímetro urbano e área rural. Segundo item, que ele recomendou e que nós estamos implementando, é reativar o Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, ao longo do mandato dele, meta, ao final dos 4 anos dele, nós termos a primeira escola de educação ambiental do município de Rio Branco. Não sei se tem, acho que nós não temos nem na Amazônia, uma escola específica de educação ambiental. É o grande projeto do prefeito. Tanto que o nosso slogan na área ambiental, educar para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, sem contar que a gente precisa fazer um grande esforço, estudar e implementar uma política de coleta, de tratamento de resíduos sólidos e, dependendo do que a gente avançar, nós darmos um passo na frente. Qual é o passo na frente? É a gente, a partir dessa geração desses resíduos, a gente gerar ativos, não só ativos econômicos, mas também a gente possa fazer a mitigação e dessa mitigação a gente sonhar com a possibilidade, quem sabe, a gente possa ter, no final da gestão, algo que a gente possa apresentar como também uma opção de receita para o município com pagamento de serviços ambientais. É uma meta ousada, que as pessoas não entendem, mas isso é factível. Claro que isso leva tempo, precisa investimento financeiro, investimento em tecnologia, mas o maior investimento que a gente precisa fazer é em material humano. Olha, Normando... Formação específica. Eu queria... Nós vamos já tratar a respeito dessa questão dos resíduos sólidos, do lixo e tudo. Eu queria, antes disso, continuar tratando a nossa conversa com esse viés institucional. Bom, a Prefeitura de Rio Branco, principalmente na questão ambiental, eu diria principalmente, precisa trabalhar muito afinada com o governo do estado do Acre. Eu queria saber o seguinte de você: o secretário de Meio Ambiente do estado, Israel Milani, assim que você assumiu, assim que o prefeito Bocalhon assumiu, assim que o teu nome, né, o Normando Salles, assumindo a Secretaria de Meio Ambiente, ele convocou alguma reunião com você? Quantos encontros vocês já tiveram? Qual é a agenda em comum que você destacaria e que te chamou a atenção desse encontro com o secretário, se é que houve esse encontro? Tá, nós já estamos tratando da primeira agenda, que é a questão do licenciamento da cidade de Rio Branco. Todos sabemos que Rio Branco é 50% da população do Acre. Mas Rio Branco, eu não diria que é 2/3, mas é um pouco mais de 60% do PIB e das atividades econômicas do Acre. Então, só essa atividade tem demandado uma agenda. Nós já temos trocado correspondência, temos conversado, não a nível de detalhe, porque ele está ainda numa fase de análise por parte da equipe dele, mas nós temos agendado já uma reunião para a gente formatar o encaminhamento para transferir do IMAC, que isso não é só uma transferência. Por que o IMAC trabalhava isso? Isso era política dos outros mandatos. A questão do licenciamento,
todos sabem, as pessoas que lidam, tanto operadores do direito como quem opera na questão ambiental, que o licenciamento ambiental, como é o saneamento, é prerrogativa constitucional do município. Como tinha uma dificuldade lá atrás, e hoje a CEMEIA detém material humano, estrutura organizacional, conhecimento, banco de dados, agilidade para poder atender os licenciamentos, por isso é que a gente, nessa orientação do prefeito Bocalhon, que nós pudéssemos, para poder alimentar o plano diretor da cidade, fazer um ordenamento territorial mais consistente e, a partir disso, a gente evitar os danos ambientais enormes e graves que nós temos na cidade de Rio Branco, para minimizar para o futuro. Normando, eu queria saber de você o seguinte, a sua atividade, esse know-how, esse conhecimento que você adquiriu ao longo dos últimos 20 anos, em relação à questão de serviços ambientais, é algo que inclusive referendou o teu nome para você estar ocupando esse cargo onde você está. Há um acúmulo de conhecimento no que se refere a isso, porque isso não é um debate simples, não é? E poucas pessoas dominam isso na área pública aqui no Acre, na área privada então nem se fala, poucas pessoas. Agora, isso dialoga com a percepção de desenvolvimento e de sustentabilidade que o prefeito Bocalhon tem? Ele sempre falava na campanha, e parecia algo que exigia um pouco mais de refino, a ideia de que ele estava ali para defender as pessoas e não macacos. Isso dialoga com a ideia de pagamentos? A campanha passou, são retóricas de discursos eleitorais e a gente tem que minimizar isso, e não tem, é o inverso, essa pauta assim não dá para potencializar. Mas eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que a nossa vinda para cá, para a Secretaria de Meio Ambiente do município, ela se deu, obviamente, sobretudo por conta da questão técnica, por conta do que eu faço no setor privado e daquilo que eu busco de informação. Isso teve um peso. Só que agora vem uma outra parte da pergunta que você formula. Então, eu entendo, e como o prefeito Bocalhon também entende, que a questão ambiental ele tem que ser fator de estimulador e impulsionador de atividades econômicas ambientalmente organizadas. Por quê? Porque se você tem hoje qualquer empreendimento no mundo e qualquer agenda econômica de desenvolvimento e qualquer agenda social no planeta, a questão ambiental ela faz parte da agenda. Então, as pessoas precisam entender que a questão ambiental não é uma questão de repressão, é uma questão de entendimento, de educação, e as pessoas precisam assimilar que quem são os principais agentes degradadores do meio ambiente? Somos nós, os humanos, o homem, não é? E nós temos que entender que a política reversa é que nós precisamos inverter esse papel. Se nós precisamos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que está na ordem do dia do debate do Acre. Muita gente, o governo do estado fala na questão da revitalização do Igarapé São Francisco. Ora, eu te pergunto, isso é o quê? É fruto de um abandono de intervenções públicas e privadas que gerou o que acontece hoje no São Francisco, como gera nos enormes córregos ou pequenos riachos ou pequenos cursos d'água dentro da cidade. E eu posso avançar mais um pouquinho. Eu posso te dar dois exemplos clássicos da cidade de Rio Branco. Desculpe a expressão, qualquer chuvinha de verão que dure mais de 15 minutos, na região ali do Daiane, do Tangará, alaga. Qualquer chuvinha acima de 15 minutos também, na região da Igreja Batista do Bosque e da Havan, alaga também. Foi intervenção de quem? Do poder público. Como? Subdimensionou o impacto ambiental, ou quem fez, ou quem emitiu a licença ambiental para aquele empreendimento não fez os estudos adequados e dimensionou adequadamente para que não, a partir da intervenção do poder público, aumentasse o problema ambiental, porque isso é um problema
alagação é um problema ambiental. Fruto de quê? De intervenção no solo. Perfeito. Normando, nós vamos fazer um intervalo agora. No retorno, eu queria que a gente já falasse especificamente sobre essa questão do lixo. Eu digo isso porque aqui mesmo no Gazeta Entrevista, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão se instalando no Acre, especificamente em Rio Branco, para lucrar com o lixo. Empresas privadas, organizações privadas. Eu quero saber como é que isso está na agenda aí da Secretaria de Meio Ambiente, que certamente, para uma empresa dessa se instalar aqui, é preciso ter o referendo da CEMEIA nisso aí. Queria saber como é que está essa agenda na CEMEIA e também o episódio que você disse que a imprensa fez um bom barulho, saber como é que está a fotografia hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos na conversa com o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Normando Salles.